Paz e graça da parte de Deus a todos que assistem e acompanham o meu canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, eu convido a você a apertar o botãozinho de inscrever-se e fazer parte do nosso canal também. Eu recebi a mensagem de uma irmã que é testemunhada da Congregação Cristã no Brasil, que é assim como nós nos referimos a pessoas que são nossos visitantes, que visitam os nossos cultos. Ela disse que o seu marido, que nunca teve religião nenhuma, tem se mostrado interessado na palavra de Deus, em sentido interesse em aprender sobre as coisas de Deus e sobre a palavra de Deus. E essa irmã costuma em casa usar um bordão, eu digo bordão porque não é bíblico, a famosa frase que diz: não cai nenhuma folha de uma árvore se não for da permissão de Deus. É um versículo que não se encontra nas escrituras sagradas. Isso aí o povo inventou e tem sido falado como se fosse um versículo bíblico. Sabemos que tudo está patente aos olhos de Deus, mas imagina qualquer folhinha que cair aqui, cair ali, tem que ser por permissão de Deus, ou a árvore tem que pedir: oh Deus, permita que essa folha caia. Não é bem assim. E mediante essa irmã testemunhada, usar esta frase, que tudo o que acontece é permissão de Deus, mediante toda essa tragédia que aconteceu na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, dessa barragem que estourou e causou toda essa catástrofe, mediante esta situação lamentável, o esposo da irmã a questionou pelo seguinte motivo. O esposo dela perguntou a ela: você não diz que nenhuma folha de uma árvore cai se não for da permissão de Deus? Então, aonde estava Deus quando aconteceu essa tragédia em Brumadinho? Como fica essas pessoas que morreram? Foi Deus que permitiu essa tragédia? Essa pergunta sempre é feita por pessoas sinceras, como no caso o esposo dessa irmã que fez essa indagação, mediante a todo esse acontecimento. Ele confrontou a esposa mediante esse acontecido. Também os ateus, os céticos, os agnósticos, quando se deparam com situações como essa que aconteceu em Brumadinho, como tragédias, crimes, todas essas situações que mexem com o sentimento e com a revolta interna do ser humano, mediante a tantos acontecimentos maus, eles sempre fazem a mesma pergunta: aonde estava Deus quando isso aconteceu? Se Deus realmente existe, por que Ele permite essas coisas? Agora fica a pergunta: Deus, Ele é o culpado dessa tragédia que aconteceu em Brumadinho? As pessoas que não conhecem as Escrituras e nem os atributos de Deus sempre tendem a culpar Deus por todo o mal que acontece no mundo. Eles sempre tentam negar a existência do Altíssimo, a existência de Deus, mediante a fome na África, as guerras e tantas coisas que acontecem aí pelo mundo afora. Agora presta bem atenção no que eu vou te falar. Não é porque existe a maldade que Deus não existe. Não é porque Deus muitas vezes não intervém em certos assuntos que Ele não seja Deus. Ou porque Ele não impede uma coisa de acontecer, que Ele seja impotente, um Deus sem poder. Independente de qualquer circunstância, Deus sempre vai continuar sendo Deus. Independente de qualquer escolha ou qualquer atitude humana, Deus sempre será Deus. Se você não entende os dilemas de Deus, não entende as Escrituras e não sabe a guerra que existe espiritualmente desde a fundação do mundo, você nunca vai entender o porquê das maldades, dos problemas, das guerras e de tantas coisas que acontecem de mal nos nossos dias. Eu vou contar para você uma história que eu li e achei muito importante e faço questão de dividir com você aqui. Diz que em Londres havia um pregador do Evangelho que costumava pregar nas praças. Quero deixar claro aqui que eu não sou contra, porque Jesus pregou em praça pública, o apóstolo Paulo pregou em público, apesar que muitos não concordam, interpretam errado, mas não há maldade nenhuma em se pregar publicamente, Mas isso não veio ao caso agora. O pregador dizia que Jesus veio ao mundo em forma de Deus, que Deus se manifestou ao mundo por Jesus há mais de 2000 anos atrás, e pregou o amor de Deus pela humanidade e tudo que Jesus operou aí enquanto estava na terra.
No meio daquela multidão que ouvia a mensagem do pregador na praça, se levantou lá no meio da multidão um homem descabelado, todo sujo, como se fosse assim um mendigo. E no meio do sermão, da pregação desse pregador, ele gritou em alta voz e disse: "Você disse que Deus esteve presente em Jesus há 2000 anos atrás. E por que até hoje existe ladrões, existe pessoas más, existe tanta maldade e tantas coisas ruins no mundo?" Todo mundo ficou em silêncio, achando que aquele pregador não teria resposta a uma pergunta como essa. O pregador ficou em silêncio alguns minutos e disse: "Concordo com a sua afirmação, mas a água existe há milhares de anos e o senhor está aí todo sujo e maltrapilho. Você entendeu a lógica? Existe água há milhares de anos, mas o homem estava sujo por quê? Opção dele. Ele decidiu não tomar banho e andar sujo. Então a vida, ela é feita de escolhas. E Deus deu essa liberdade do homem escolher. Deus não criou o homem como um fantoche ou como um brinquedo. Deus nos criou, nos deu liberdade de escolha, e nós temos vontades próprias, concedidas e dadas pelo próprio Deus. Nós temos as nossas escolhas. Em Josué 24, versículo 15, Deus colocou diante do povo de Israel a escolha: quereis servir a Deus, o Todo-Poderoso, ou os falsos deuses dos amorreus? Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Deus colocou lá a escolha para que o Israel escolhesse ou servir a Deus ou servir o Deus falso dos amorreus. Deus também deu liberdade de escolha aos anjos. Se não fosse assim, os anjos não teriam tomado partido a favor do diabo e ter acompanhado Satanás na rebelião. E essa escolha foi justamente o que aconteceu no princípio, lá atrás do Jardim do Éden. Adão e Eva escolheram o pecado. Eles escolheram desobedecer a Deus e nós sofremos com as sequelas do pecado lá no princípio até hoje. Nós envelhecemos, morremos, tudo consequência do pecado de Adão. Todos vamos enfrentar a morte, a não ser aqueles que estiverem vivos em ocasião da volta de Jesus e do arrebatamento da igreja. Esses não provarão a morte física. Então entenda que tudo é consequência dos nossos primeiros pais, Adão, consequência do pecado lá atrás do Jardim do Éden. A culpa de tudo é do sagaz inimigo de Deus, Satanás. Ele que é o culpado de tudo. As Escrituras dizem em Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 2, que há tempo para tudo. Diz que há tempo de nascer, há tempo de morrer. Cada uma pessoa tem o seu tempo de existência aqui na face da terra. Mais cedo ou mais tarde, cada um cumpre a sua carreira e cumpre a sua missão, a sua jornada sobre a face da terra. Essa é a ordem das coisas depois do pecado. Todos têm o seu tempo de existência sobre a face da terra. Quando eu leio Eclesiastes capítulo 3, vem na minha cabeça o seguinte: eu imagino que cada ser humano, quando nasce, tem um time programado no seu próprio corpo. Cada um com o seu tempo de existência. Quando chega o tempo de existência de cada ser humano, o corpo se desliga. Não importa a forma, a maneira, se é assassinado, se é atropelado, se é num acidente, se é doente em cima de uma cama. Quando chega a hora de cada um, ninguém escapa da sua hora. Aí você pode se perguntar: mas por que existem pessoas que são curadas e outras que são livradas da morte? Porque não é o tempo dessas pessoas morrerem, porque não chegou a sua hora. E Deus, com todo o seu poder, quando Ele quiser libertar, dar livramento para o nome dEle ser glorificado, para mostrar o seu poder, Ele o faz. No caso das vítimas de Brumadinho, as pessoas que infelizmente morreram, é porque era chegada a hora deles cumprir os seus dias e terminar a sua missão na face da terra. Como diz em Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então Deus não é o culpado da tragédia de Brumadinho. Quem perdeu infelizmente a sua vida é porque foi chegada a sua hora. E todo esse mal que existe sobre a face da terra
é consequência do mal, do pecado. Todo mal que existe e as suas consequências é sempre pela escolha do ser humano. Os verdadeiros culpados dessa catástrofe em Brumadinho não é nada mais, nada menos que a própria Vale. A própria Vale do Rio Doce é culpada de tudo isso que aconteceu. Por ser gananciosa, por não fazer planejamentos corretos, os engenheiros responsáveis emitiram laudos fraudulentos e mentirosos, assinaram documentos afirmando a instabilidade da barragem. Eles mentiram que as estruturas da barragem se adequavam às normas de segurança. Essa barragem já era investigada desde o ano passado pelo Ministério Público, mas a diretoria da Vale deixou as coisas tomarem estas proporções, né? É lamentável quem perdeu seus entes queridos dessa forma tão cruel, sem poder dar o último adeus, sem poder, às vezes, fazer até o sepultamento dos seus familiares. Mas culpar a Deus por essa tragédia seria um paradoxo, porque na verdade a culpa dessa situação foi da própria Vale. A culpa da maldade, de tragédias, é sempre do próprio ser humano. O próprio ser humano que provoca essas coisas. Isso desde o nosso primeiro ancestral, Adão, lá no Jardim do Éden. E esse ciclo de escolhas, de acertos e de erros só vai findar quando o pai da maldade for lançado no lago de fogo e enxofre. Em 20 de Apocalipse está escrito o que acontecerá com o pai da maldade. É só você ler e você vai ter certeza que um dia todos os males, toda a maldade, toda a tristeza será findada do universo. Se você gostou do meu canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o teu like e continue junto comigo aqui acompanhando os meus vídeos. Termino te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo da caridade dentro do teu coração. Deus abençoe, até o próximo vídeo.